Obrigada, pode compartilhar. Já estou compartilhando. Entendi. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à segunda TPC formativa de linguagens, do dia 3/3, planejamento e orientações da Diretoria de Ensino de Sertãozinho. Nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, nosso diretor de núcleo pedagógico e PCNP de matemática, Heretiano Rodrigues Correia. O nosso grupo de linguagens, Camila, PCNP de Educação Física, Débora, eu, Língua Portuguesa, Kátia Genaro, PCNP de Tecnologia, a Rafaela, PCNP de Língua Portuguesa, e a Sandrinha, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Então, por favor, desativem os microfones e durante a reunião, sempre observando, tá? Se não abre o microfone para a gente ter uma comunicação melhor. Mantenham o foco e registrem tudo o que puderem e desativem as câmeras, por gentileza. Bom dia. Eu não sei se é só para mim, mas a sua fala está cortando bastante. Por favor, agora nós vamos dar a palavra para a nossa dirigente, Cláudia Regina Lazzarini Neves. Cláudia, você está presente? Ela deve estar em outra reunião mesmo. Maria Paula, nossa supervisora, você está presente? Estou sim, Débora. Bom dia. Tudo bem com todo mundo? Vamos começar aí nessa TPC com com assuntos importantes e o mais, né, a avaliação diagnóstica de entrada, que oficialmente já o início, né, já começou o período, mas aí vocês vão explicar certinho e a importância, né, dela para o diagnóstico, né, como o próprio nome diz, para que isso oriente as nossas ações, nosso olhar, né, sobre a aprendizagem, sobre o que nós estamos trabalhando. Desejo a todos uma excelente reunião, que seja bem proveitosa, como a Débora disse, anotem os pontos importantes. Caso fiquem dúvidas, a diretoria de ensino, o núcleo pedagógico está à disposição para orientá-los, os coordenadores, né, que estão aí presentes também. Então, que a gente possa aproveitar bastante as informações que vêm, porque elas são relevantes e vão nos orientar para os próximos dias, tá bom? Então, passo a palavra, uma boa reunião a todos. Obrigada, Maria Paula. Bom dia. O nosso diretor de núcleo, Heretiano, ele deixa um abraço a todos, mas ele entrará na reunião daqui a alguns minutos, tá bom? A nossa epígrafe de hoje, a avaliação e a correção da avaliação também são momentos de aprendizagem. A nota tem importância burocrática e regimental, mas a maior importância é o conhecimento que é solidificado nesses momentos. Rogério Joaquim.
Passo a palavra agora para a PCNP de língua de inglês, a Sandrinha. Débora, obrigada. Bom dia a todos, todas. Eu desejo a vocês saúde, muita saúde, serenidade, equilíbrio emocional nesse momento tão delicado. Hoje nós temos aqui duas convidadas megas especiais que vieram compartilhar suas experiências e abrilhantar nossa manhã. Mas antes de passar a palavra, eu preciso dizer algo à Janete. Sempre falamos nas formações que o acolhimento deve acontecer durante todo o ano letivo, entre aluno, professor, professor e professor. O ano era 2000. Eu cheguei de São Paulo em Sertãozinho, tímida, assustada, mas a Janete me acolheu. Foram 13 anos de parceria. Como? Ela somou alegria, dividiu tristezas, respeitou meu espaço, me estendeu a mão. Eu não tenho palavras para explicar, apenas eu vivi. Gratidão, Janete. Pode passar o próximo slide. Nós temos aqui também hoje, junto com a Janete, a Silmara Gonçalves Pestana. Ela é graduada em Letras, Pedagogia e graduanda em Biblioteconomia e mestranda em Ciência da Informação pela USP. Professora de língua portuguesa, ela leciona há 17 anos nas prefeituras de Ribeirão Preto e Sertãozinho. Ela adora história da arte e desenho. A Silmara é professora, autora e ilustradora. E nós temos também a Janete, que é graduada em Letras, Pedagogia e mestrado em Educação pelo Moura Lacerda. Ela é professora de língua portuguesa há 30 anos no ensino público e na Prefeitura de Sertãozinho. Além de aulas, ela desenvolve projetos de literatura, comunicação e artes em parceria com a Silmara. Elas juntas produziram o Pequeno Girassol e a Mona Lisa, com o objetivo de ensinar às crianças a história da arte de forma lúdica e divertida. Eu vou passar a palavra a elas. Janete, gratidão eterna. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Obrigada. É um enorme prazer estar aqui nesse espaço, conversando com minhas colegas, tendo essa cooperação de vocês, contando com o apoio da Sandra, uma professora que trabalhou comigo bastante tempo, no Bruno Pieroni, e estamos aqui. A nossa apresentação é simples, não tem um rebuscamento, é a necessidade que nós encontramos agora de apresentar o nosso trabalho para o nosso grupo, para as nossas colegas, para as nossas apoiadoras. Então, vocês me ouvem bem? Sim, Janete. Ok. Então, eu queria falar um pouco sobre já o nosso livro, para não perdermos muito tempo. A Silmara é a minha parceirona, a grande artista que ilustrou esse nosso sonho. Esse livro é um sonho mesmo. A Silmara, ela está na sala, está presente conosco e logo falará com vocês. O nosso livro foi uma produção independente. A Silmara já vinha produzindo esses desenhos há algum tempo e resolvemos fazer uma parceria para a criação de texto, para podermos trazer para o nosso público. Nós trabalhamos também no ensino fundamental e nós sentimos bastante essa necessidade de trabalhar a arte, vendo como linguagem e juntar com o estudo da língua portuguesa, unir o útil ao agradável para expandir, para ampliar os horizontes das nossas crianças. A minha amiga a Silmara vai fazer a leitura de fruição no início do nosso livro. Silmara? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. É que eu estou com probleminha no som aqui, né? Então, essa parceria da gente é muito bonita, né? Muita amizade, muito compromisso com a educação, né? Para a gente, a intenção desse livro, depois dos vários, né?
projetos que a gente fazia na escola, a gente resolveu, em conjunto, fazer o livro. Eu ilustrei e a Janete escreveu. Então, o livro começa de uma maneira bem sucinta, assim, né? Vou fazer uma pequena leitura, né? Era uma vez um holandês apaixonado, uma italiana delicada e uma história de amor. Essa história começa num país distante, um lindo lugar, chamado Holanda. O reino das tulipas, dos moinhos de ventos, é a morada do nosso herói, o pequeno girassol. Né? Ele vivia dentro de um quadro do Vincent. Sim, aquele famoso pintor holandês, Vincent van Gogh. Sua morada era aquele quadro famoso, belíssimo. Pequeno, cada dia ficava mais triste. Por que será? Né? Por que será que ele estaria triste? Né? E lá no Museu Van Gogh, tem uma criança aqui, gente, que está dando um pouquinho de trabalho. Eu peço desculpa, o home office é assim. Ele morava no museu. Aqui a gente desenha o museu para dar localização, até para ter um link com a geografia, né? Ele morava no museu na Holanda, em Amsterdã, e ela morava no Museu do Louvre, né? Então, a solução seria como que eles se encontrariam, né? Agora eu vou passar a palavra para a Janete, né? Para ela dar mais o início nessa nossa trajetória. Rafa, você consegue jogar o livro aí para gente? Sim, só um minutinho. Ok. Esse livro, ele enche os olhos na ilustração. E nós tivemos que arrumar uma desculpa de escrita para justificar tanta beleza na arte. Então, aí a nossa introdução, ela vai descendo, nós temos uma preocupação de ter uma ficha catalográfica, nós fizemos uma inscrição de copyright, e aqui começa o texto com os desenhos produzidos pela minha amiga, elaborados artesanalmente, né? Então, nós temos esse texto que ela acabou de ler, esse trecho inicial. O livro contém 64 páginas. Ele acabou saindo um livro um tanto caro. Nós estávamos vendendo a R$50, estamos tentando fazer uma edição mais barata, mas custa caro colocar uma ilustração mesmo no livro. E eu acho que mais um pouquinho. Então, nós chegamos aqui a Mona Lisa, até o trecho onde ela leu. E daqui para baixo nós temos ainda, essa página é a 12, nós vamos até a 64. Então, o que nós pensamos? Como que surgiu o livro? Nós tivemos várias nuances para fazer esse livro, para surgir. Foram várias dimensões vivenciadas. Então, eu coloquei até aqui atrás, eu estou na minha casa, não deu para ajustar muito bem, mas eu só queria que vocês tivessem uma visão. Esse trabalho que está aqui, que eu estou abrindo, ele é uma produção feita em sala de aula, com alunos de 4º ano. Silmara trabalhou comigo, em conjunto. Ai, que legal, acho que ela está jogando ali. Ela conseguiu trabalhar comigo. Em conjunto, eu trabalho língua portuguesa no ensino fundamental da rede municipal. E a Silmara faz um trabalho na nossa escola. Então, nós unimos essa vontade de produzir. E esse foi um dos trabalhos realizados por alunos nossos. E é um trabalho feito com muito amor, muito carinho,
com todo o apoio da Silmara ao lado, dando as instruções da parte artística, de como construir a arte, né, como expressar essa arte. E nós acabamos estendendo, vocês sabem que na escola tudo acontece muito de uma forma muito artesanal, então fizemos, e por fim, vocês conseguem ver ainda? Vai abrindo tanto? Olha, não vai dar para mostrar tudo, é só um apanhado. Essa é outra obra, estou escondida atrás dela. Fizemos também um trabalho para engajamento social, crescimento, desenvolvimento da autoestima, que foi feito com uma linha especial de giz de cera da Faber-Castell, dos tons da pele. Fugimos daquele clássico tom rosado de pele e mostramos que existem outras nuances que podem ser representadas. Então, fizemos um trabalho de desenvolvimento de identidade na sala de aula. Nós sabemos que esse tipo de desenvolvimento ele vai além dos muros da escola, mas ele tem que começar em algum lugar. Alguém tem que tentar trabalhar, conversar com as crianças sobre isso, mostrar para ela as várias características, né, que ela tem e que podem colaborar para o desenvolvimento social mesmo, para a sociedade, para a vivência dela, e para que as pessoas entendam que elas são mais do que a cor. Bom, também é importante dizer que, além desses trabalhos todos que nós fizemos em sala de aula e que foram o degrau para nós construirmos essa literatura, o nosso interesse está bastante focado com a formação de professores, um trabalho que nós gostamos muito de realizar. Então, nós não tínhamos foco apenas na venda do livro, não é a nossa intenção sair vendendo livros, embora isso seja muito bom. Nós queremos desenvolver projetos, trabalhos, para que os professores possam ter outras opções em sala de aula, para que ele possa entender e unir todas essas linguagens existentes. Então, eu tenho muito conhecimento da língua portuguesa, mas eu preciso me abrir para o conhecimento das outras línguas, das outras linguagens que eu posso agregar a esse conhecimento tão formal na escola e ampliar as possibilidades, ainda mais no momento de inclusão, no momento em que nós temos tantas pessoas diferentes, e não são mais só alunos diferentes, são professores também, são pessoas diferentes em todos os lugares, e nós precisamos trazer isso para dentro da escola, para depois, para que isso reverbere socialmente. Então, é isso. Acho que a Sil quer falar mais alguma coisa, a Silmara. Por favor. Oi. Oi. Certinho. Eu peço desculpa que teve um problema com o cachorro e com a criança, com a minha filha, né? Mas o foco do projeto, assim, sobre artes, né? O que a gente queria mostrar realmente é que a arte, ela sempre tem uma intencionalidade, ela nunca é neutra, né? A gente sempre quer passar um discurso, sempre quer passar uma mensagem, né? E através de um discurso subjetivo e polissêmico, né? Que nunca é uma opinião só, né? São várias opiniões. Esses projetos foram todos assim muito bem estruturados dessa forma, principalmente na questão da identidade cultural, né? Que a gente trabalha muito com identidade cultural. A gente sabe que nas áreas periféricas assim tem uma grande predominância assim das pessoas negras, né? E a gente tenta sempre envolver essa temática, né? E nas nossas produções, né? E desmistificar a arte, né? Porque a arte não é só aquela que tem no museu, né? A arte não é só para ganhar dinheiro, né? A arte realmente tem que ser uma coisa do dia a dia, né? A gente produz arte, não precisa ser um artista famoso, entendeu? E não precisa ganhar dinheiro, é um modo de expressão, né? Até uma terapia, né? Essa que é a ideia, né? E que realmente contribui com as outras disciplinas. Na arte a gente usa tudo, a gente usa história, a gente usa geografia, né? A gente usa matemática, né?
esse que foi o grande foco do nosso referencial no trabalho, né? E que uma visita, assim, até uma visita ao museu, ou até essa mostra que a gente fez da escola, a intenção é que a pessoa faça essa peregrinação, né? E no final mude alguma coisa em si, né? Ela pode ter gostado ou não, né? Mas que aquilo deixe uma mensagem assim, né? Assim, uma mensagem para o futuro, né? Essa que foi a nossa intenção. A gente quer agora fazer um livro só sobre a história de arte de pintores brasileiros, né? E a gente vai usar uma bailarina negra, né? Que a gente vai chamar assim, em homenagem àquela bailarina lá de Degas, que está lá no MASP, né? E esse é o nosso próximo projeto, né? Sempre vinculado, assim, a gente disponibiliza o material, né? Gratuito, né? Em PDF. E o nosso trabalho mesmo é como trabalhar, assim, mais ricamente essa obra que a gente faz, né? E transforma história em quadrinho, né? A gente está transformando história em quadrinho, o Pequeno Girassol e a Mona Lisa, e a gente está com esse projeto da pequena bailarina, né, de Degas, e assim a gente vai também na formação dos professores, né? Não só em arte, mas também de matemática pode participar, de geografia, de história, né? A questão assim é você deixar, acho que a única matéria assim que engloba todas essas matérias, disciplina, né? É a arte, né? A arte, sem dúvida, tem essa posição, esse posicionamento, né? É isso que eu... Agora entrou aqui da hora. Sil, deixa eu acrescentar algo. Nós abrimos a internet e encontramos lá diversos sites de formação de professores. O que nós queremos é fazer um trabalho diferenciado. Logo, logo eu aposento, eu não sei quando é esse logo, mas em breve eu estarei aposentada e o meu foco, e da Sil, porque eu encontrei essa grande parceira, é trabalhar com a formação de professores, mas com outro olhar, um olhar claro que dentro das metodologias, claro que agregando todo esse conhecimento que já está aí estabelecido, focado, mas nós temos um olhar mais amplo, um olhar holístico para o ser humano, porque é como ela falou, nós temos, a Sil acabou de comentar, nós temos essa preocupação com a formação realmente integral, não apenas cognitiva, não apenas cultural, mas de saúde mesmo, de bem-estar, de prazer em aprender. Então, nós sabemos que o peso é muito grande para os professores, ainda mais agora nesse momento de pandemia, e provavelmente teremos como fruto desse momento muitas pessoas lesionadas, eu digo até emocionalmente. Então, o trabalho, nós pretendemos um trabalho assim, holístico. A nossa realização é essa daqui para frente. Nós já estamos terminando aqui nosso tempo. É nossa primeira apresentação sobre essa obra, para um grupo tão grande. Nós sabemos que o Estado, apesar das dificuldades que ele está tendo, ele é o que melhor está estruturado para vivenciar esse momento. Ele tem, inclusive, alguns projetos de visita a museus de forma virtual. Então, poderíamos aproveitar essa oportunidade para ampliar o desenvolvimento das nossas metodologias. E esperamos, eu e a Sil, poder voltar outras vezes aqui para comentar o sucesso das nossas empreitadas, das nossas tarefas, e poder contar com vocês, até como campo de experiência. Nós não nos importamos, nós queremos experimentar mesmo, tá? Muito obrigada pelo aconchego, pelo acolhimento. Sil? Janete, muito obrigada a você. Foi, assim, extremamente pertinente a sua fala. Gostaria de agradecer, e eu vou até anunciar, Janete, o que você comentou comigo ontem, se você me der essa liberdade, né, para Pois isso. não, Pessoal, claro. a Janete e a Silmar, elas gentilmente
elas cederam o livro delas em PDF para que nós possamos enviar aos professores, para que vocês possam aí trabalhar o conteúdo do livro, um material riquíssimo, tá? Então, elas cederam o PDF, nós vamos encaminhar para vocês. E foi, assim, um presente, porque é um material muito bacana. Janete, mais uma vez, muito obrigada. Foi, assim, um presente que você cedeu para todos nós, viu? Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos, de coração. Pessoal, eu vou voltar a compartilhar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que alguém tinha ligado o microfone. Eu vou voltar a compartilhar a tela. Silmara, muito obrigada pela sua participação, né? Não se preocupe com os intempéries da internet, tá? São coisas que acontecem. Todos estamos suscetíveis a isso, tá? A internet é assim mesmo, não se preocupe. Eu agradeço a sua participação junto à Janete. Foi um momento muito bom tê-las aqui conosco, viu? E que venham mais momentos como esse. Sim, a gente quer saber a opinião também das pessoas que vão ler o livro, né? É importante para a gente saber como que o nosso trabalho está sendo recebido, né? Essa que é a melhor parte, né? Eu agradeço a oportunidade. Com certeza, nós teremos mais momentos. Eu agradeço muito. Obrigada a todos, viu, pela atenção. E desculpe mais uma vez. Imagina, não se preocupe. Pessoal, vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Vou desligar meu microfone para que a Débora dê sequência, então. O som está cortando, Débora. E agora ainda não vai. Pessoal, eu vou dando sequência por aqui, que realmente é a internet, né? Então, a intencionalidade da nossa TPC de hoje... Vocês estão me ouvindo? Sim. É dar condições para que o professor faça o que é da sua governabilidade, com responsabilidade, dentro da realidade e necessidade da sua escola, né? Então, o nosso foco em alguns pontos aqui é para que vocês tenham realmente ciência daquilo que é da governabilidade e responsabilidade de vocês. Os objetivos da ATPC, né, tornar a ATPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão, e conscientizar os professores das disciplinas, além de língua portuguesa e matemática, sobre a importância de se ter um olhar aguçado e a intencionalidade para as avaliações que serão realizadas no decorrer do bimestre, né, mês de março aí, que vai ser um mês de avaliação, né, para que vocês realmente tenham esse olhar, que não é apenas a cargo de língua portuguesa e matemática, mas que cada disciplina deve ter o seu olhar com vistas às avaliações. Eu convido agora, então, passo a palavra à PCNP Sandra, para contextualização. Sandra, passo a palavra. Obrigada, Rafaela. Mais uma vez, obrigada, Janete. Obrigada, Silmara. Ao término dessa TPC, o PPT estará disponível no site da diretoria. Portanto, fiquem tranquilos. É interessante que vocês anotem o que vocês acham que é pertinente, tá? Mas o PPT estará disponível. Pode passar, Rafaela. Nós estamos inseridos num contexto de pandemia, que é um fato, né? Nós já estamos aí desde o ano passado, mas vale lembrar que o processo educacional, ele não pode parar, ele não deve parar. E eu sei que o quanto é difícil, né, esse presencial e remoto, mas como a Rafaela disse, o nosso olhar tem que ser naquilo que é da nossa governabilidade. E esses momentos de formação em ATPC é para resgatar isso, né? Porque são tantas informações, tantos momentos, tantas situações, e o professor, de repente, para e pensa, né? E agora, o que eu faço? Então, é muito importante, né? Esses momentos são de extrema importância, porque é o momento que a gente, quando está preparando uma TPC, pensa em algo que seja leve, mas que seja efetivo para vocês. É sempre essa a nossa intenção, né? Como a Rafaela já falou lá atrás,
a intencionalidade é sempre trabalhar com aquilo que é essencial. Então, nós vamos por essa linha hoje. Pode passar, Rafaela, por favor. E aí nós temos uma reflexão, né? Quantas avaliações os alunos farão e qual é o objetivo de cada uma delas? Nós sabemos que nesse momento, conosco, nós não temos só professores da área de linguagem, nós temos professores, nós temos coordenadores de outras áreas, e nós temos outros professores. Então, é importante que nós façamos essa reflexão. Os alunos farão muitas avaliações, mas nós, enquanto educadores, precisamos ter clareza de qual é o objetivo de cada uma delas. A minha fala vai ser um pouco rápida, porque a Rafaela vai retomar esse assunto, mas não esqueçam que a aprendizagem só é significativa, tanto para o aluno quanto para o professor, quando os objetivos são claros. Então, isso não pode ser esquecido, né? Os meninos farão avaliação durante o ano inteiro, eles farão avaliação diagnóstica, eles farão avaliação formativa, eles farão avaliação somativa. E aí, quando a gente já sabe qual é o objetivo, nós vamos direto no alvo. Pode passar, por favor. Às vezes demora um pouquinho, a internet está lenta, eu peço que vocês tenham paciência. A escola recebeu o comunicado 62, que é o boletim subsecretaria, no dia 15 de fevereiro. E aí o boletim traz algumas informações que eu vou retomar com vocês. Avaliação. As avaliações diagnósticas de entrada, chamada AD, e as AP, avaliações de aprendizagem em processo, elas estão alinhadas ao cronograma de utilização do material didático, de forma que permitirão mensurar o desenvolvimento das habilidades ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em objetivo, é importante ter claro isso, né? Que os alunos, eles realizam uma avaliação, que pode ser presencial ou online, mas existe aí um objetivo para isso, né? Mensurar, medir, né? Qual é o desenvolvimento das habilidades desses meninos. E aqui diz assim, ó, as dificuldades e os avanços na aprendizagem dos estudantes, fornecendo informações para o professor planejar as intervenções pedagógicas. E de repente vocês estão pensando assim, nossa, Sandra, vocês estão falando de avaliação diagnóstica, nós temos aluno presencial, nós temos alunos que estão remoto, mas e como fazer isso? Cada escola vai encontrar o seu caminho. Ontem me perguntaram, essas avaliações viram impressas, o professor pode fazer essas avaliações no Google Forms? Pode, vai de acordo com a necessidade da escola, mas lembrando que, se essas avaliações são digitadas no Google Forms, depois elas precisam, o resultado precisa ser digitado no SARA, porque esse resultado migra para a plataforma CAED. No primeiro bimestre, para diagnosticar o que os estudantes já sabem e quais são as principais habilidades que precisam de apoio para o seu desenvolvimento, estão previstas as ADs. Então, qual que é o objetivo da AD? Saber o que o aluno já sabe. E a AP, né, as sequências digitais de atividades para os estudantes do 4º ano até o 3º do ensino médio, também é uma maneira de verificar o que o aluno sabe ou não. E aqui embaixo diz o seguinte, a avaliação diagnóstica de entrada contribuirá para identificar o domínio de habilidades essenciais por parte dos estudantes no início do ano letivo. Então, quando a gente fala de avaliação diagnóstica de entrada, nós estamos falando de uma avaliação que vai averiguar as habilidades essenciais, aquelas que os alunos realmente precisariam ter. Já as sequências digitais de atividades realizadas ao longo do bimestre serão elaboradas a partir de habilidades essenciais desenvolvidas com apoio do material Aprender Sempre, trabalhadas até o momento da avaliação. Então, é muito importante essa reflexão, essa leitura desse documento, depois vocês vão revisitar, porque se o professor não tem muita clareza nos objetivos, fica difícil ele passar essa clareza para os alunos. Se o coordenador não tem clareza, fica difícil passar para os professores. Então, precisa ter muito claro todo esse processo. Pode passar.
E aí vem uma reflexão, né? Você, professor, acredita nos objetivos da avaliação? Às vezes há uma crença, mas também há dúvidas no entendimento desses objetivos. Para muitos, né, isso é muito lógico, porque o professor, o coordenador já está há bastante tempo na rede, então ele já trabalha com essas avaliações há muitos anos. Nós sabemos que, por exemplo, as APs estão aí desde 2015, mas nós também temos muitos coordenadores novos na rede, muitos professores. Nós já dissemos em outros momentos, a escola é muito dinâmica, né? Então nós temos vários níveis de aprendizagem nesse mundo de formadores, né, e de professores. Por isso que a gente está sempre resgatando algo que vocês já até viram. Ah, Sandra, mas isso eu já sei, que bacana. Então, você vai validar aquilo que você já sabe. Ah, eu não sabia. Então, você vai refletir sobre aquilo que nós estamos colocando para tentar colocar em prática, né? Então, acreditar nos objetivos da avaliação é muito importante. Porque quando eu não acredito, eu não vou fazer, eu não vou gastar energia para isso. Ou então eu vou fazer como cumpridor de tarefas, e aí o resultado não é efetivo. Então, a crença é fundamental no nosso trabalho. Nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos fazendo. E para acreditar, eu preciso entender qual é o objetivo primeiro. Pode passar. Aí depois, a escola recebeu o comunicado 162, no dia 15 de fevereiro, e aí nesse comunicado ele trazia, né, os instrumentos de avaliação, ele falava da AD, ele falava da AP, ele falava da sequência digital. Só olhando para esse comunicado, dá para perceber o quanto esses meninos farão avaliação, né? E a avaliação diagnóstica, o período de aplicação previsto, seria do dia 1º ao dia 19 de março. Mas esse período já foi furado, porque houve problema na logística da entrega por causa da pandemia, então foi encaminhado para as escolas uma outra rede, a rede 181, e ela fala da ampliação de prazos, né? E esse prazo ampliado, para nós, ainda está furado, esse início, porque a previsão de entrega dessa AD na diretoria é dia 8 de março. Normalmente ela chega, aí rapidamente ela é separada, alguém na diretoria responsável separa por escola, nós automaticamente mandamos uma rede para as escolas, colocamos um comunicado no grupo de PC para que essas escolas rapidamente retirem essa avaliação para que seja aplicada. Então, às vezes, depende do horário, às vezes ela chega até depois das 17 horas. Enfim, essas avaliações, elas são separadas o mais rápido possível, e assim que são separadas, a gente já faz esse movimento, e a escola tem aí um dia e meio para retirar essas avaliações, e aí elas já podem e devem ser aplicadas. Lembrando que a digitação na sede, ela vai até o dia 31 de março. Essas informações são muito importantes para que vocês se organizem, tá? E o que a AD avalia? Habilidades essenciais do currículo do percurso anterior. Aí vocês podem dizer assim, mas ela avalia habilidades que não deu tempo de trabalhar, por isso. A gente até entende, mas nós, nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando com o que nós temos. Aí a gente precisa usar o bom senso, ver o que é possível fazer e trabalhar dentro desse possível. O que foge da nossa governabilidade, nós não podemos gastar energia com isso, senão a gente adoece e não resolve. Então, pensando nessa situação, as escolas receberão essa avaliação, ela tem um prazo de aplicação, ela tem um prazo de digitação na sede. Cada escola vai se organizar de acordo com a sua realidade e com a sua necessidade. Após a aplicação, o que eu, professor, devo fazer? E isso é que precisa ser pensado, né? Pensar nessa dinâmica, pensar na relação espaço, pensar na relação tempo, eu sou de língua portuguesa, então o meu papel é esse. Tá, mas eu sou de arte, eu sou de língua inglesa, eu sou de educação física, o que eu posso fazer para contribuir nesse processo? Isso também é muito importante. Pode passar.
E aí nós temos vários desafios, eu acho que essa palavra é uma palavra-chave, né? Tudo, para todo lugar que a gente olha tem desafio, mas nós estamos no momento de desmistificar que avaliações é somente responsabilidade de língua portuguesa e matemática. Eu sei que vocês já ouviram isso, nós também sabemos que muitos professores não pensam assim, mas nós ainda temos professores que acham que é uma responsabilidade de língua portuguesa e matemática. Então, esse slide não é para criticar ninguém, mas é um chamado à responsabilidade, ao compromisso de todos, né? Então, o menino, ele vai fazer uma avaliação diagnóstica de entrada, se é de matemática, é para ele resolver situação-problema, se é de língua portuguesa, para ele ler e interpretar, mas eu, professor, estou na escola, eu não vou aplicar, de repente, a avaliação, mas o que eu vou fazer na minha disciplina que eu posso ajudar esse processo, né? Se eu, quando preparo a minha aula, seja no Google Forms ou seja presencial, eu trabalho estratégias de leitura com o meu aluno, eu coloco isso no Google Forms, eu chamo a atenção do meu aluno, eu estou colaborando com esse processo, né? Lembrando que cada professor trabalha a especificidade da sua disciplina, a gente já falou isso bastante, às vezes ainda tem uma fala equivocada, mas eu não posso parar minha disciplina para trabalhar a língua portuguesa, ninguém pede isso. Hoje, né, o livro da Silmara e da Janete deixou claro a questão dessa articulação das linguagens, né, uma linguagem está articulada com a outra, o que nós precisamos é que cada um, dentro da sua disciplina, faça esse movimento, porque, como eu falei anteriormente, né, eles vão fazer a avaliação diagnóstica, que é AD, depois a avaliação complementar, depois a avaliação diagnóstica de recuperação, depois eles vão fazer a avaliação formativa, que é AT, depois eles vão fazer SAEB, e aí, quando a gente faz esse movimento, a gente está trabalhando na direção certa, então é muito mais difícil que a gente gaste energia por nada, né, é um trabalho em conjunto, são todos os olhares voltados para a proficiência leitora e escritora, que vai ajudar na resolução de problemas. Pode passar, por favor. Né? E por que a gente precisa desse movimento? Porque se vocês pegarem todos os documentos, a compreensão leitora, escritora, ela perpassa por todas as disciplinas, né? O nosso eixo, nosso material, ele é composto de texto, né? Então, é natural, às vezes o professor até faz esse movimento, mas sem intencionalidade. O chamado aqui é para uma intencionalidade, né? Eu abro minha apostila, eu abro meu caderno, Aprender Sempre, eu abro o currículo em ação, o São Paulo Faz Escola, para preparar a minha aula. Então, que movimento eu vou fazer com esse material para trabalhar procedimentos de leitura? E isso é muito importante. Que habilidades eu posso resgatar num texto, né? A língua portuguesa dá esse movimento, as demais também conseguem, né? Às vezes a gente consegue recuperar 2, 3 habilidades ou até mais no único texto. É esse olhar apurado que nós precisamos ter. Pode passar, por favor. E aí, né, além dos professores de língua portuguesa e matemática, qual é a intencionalidade fundamental que se espera dos professores das demais disciplinas? É essa que eu acabei de colocar, esse olhar apurado, esse chamamento para a recuperação dessas habilidades defasadas. E aí nós estamos falando de habilidade, então é importante que cada professor das demais disciplinas tenha esse olhar para as suas habilidades essenciais, que pegue essa habilidade, que olhe para o caderno, que veja qual é a articulação que pode ser feita, que discuta com os colegas, né? Eu fiz questão hoje de colocar a minha parceria com a Janete, porque em muitos anos nós discutimos material, nós estudamos, nós fizemos trabalho juntos, e isso enriquece, né? A gente precisa trocar figurinha. Se eu tenho dificuldade, eu vou me abrir com um colega. Se eu tenho facilidade, eu vou trocar. Então, esse movimento precisa acontecer, né? Essa troca que enriquece. Pode passar, por favor. Então, a gente espera um comprometimento de todos, mas não só envolvimento, né? Porque ser comprometido é muito mais do que estar envolvido. Esses dias atrás, semana passada, nós tivemos
Segunda-feira, nós tivemos uma reunião com diretores de escola para falar sobre os dados das escolas, né? Nós sabemos que estamos numa situação delicada, como eu já disse, mas a vida não para, e nós temos aí metas para atingir, e quando a gente fala em meta, né, eu penso na aprendizagem do aluno, não penso só em número, porque por trás de números existe um ser humano, existe uma alma, existe alguém sedento de conhecimento. E aí, quando a gente fala de ser comprometido, os comprometidos, eles sempre compram problemas, e eles resolvem da melhor forma. Os envolvidos, às vezes, eles assumem só a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua função, e quando recebe mais funções, eles reclamam que estão sendo explorados e não têm interesse. E isso não fecha com o seu objetivo pessoal. Mesmo com todo o cansaço que nós estamos carregando agora, que a gente se coloca no lugar de vocês e cada um está numa situação atual, é fundamental que todos estejam comprometidos. E eu sempre faço essa reflexão, quando nós vamos preparar material para a formação, essas avaliações elas começaram em 2015 e elas foram se remodelando, e a gente às vezes ainda tem problemas com escola, com aplicação de prova, com correção de prova, com devolutiva de prova. A Rafaela vai falar muito sobre o processo, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na fala da Rafaela, porque a nossa intenção... Deixa te ajudar. Não, já sei, já. Já achou o quê? Já. Deixa eu ver. Saco! Desligou o microfone? Alguém estava com o microfone? Desliguei, Sandra, fui eu quem desligou. Tá, obrigada, gente. Pessoal, desculpa, viu? Então, o que eu estava dizendo é que nós esperamos o comprometimento de vocês, e quando a gente divide as tarefas, o fardo não fica tão pesado. Então, voltando, né? Cada escola aí tem o seu número de salas, o seu número de professores, alguns alunos estão remotos, alguns professores estão remotos, outros estão trabalhando presencialmente, mas que vocês saiam hoje dessa TPC pensando, né, qual é o caminho que a escola vai tomar, ou que você com seus professores tomarão, para que esse processo aconteça de uma maneira efetiva, que vocês tenham resultados. Eu sempre fico triste porque às vezes a escola trabalha muito, e às vezes trabalha na direção errada, por falta de um olhar mais aguçado, por falta de uma reflexão, por falta de um planejamento. Lembrando que todos nós estamos sujeitos a erros o tempo todo, né? Então, a TPC não é para que vocês se sintam desconfortáveis, mas é para que haja essa reflexão mesmo, para que vocês pensem, né? Tenham tempo para pensar no que está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar, e que a gente cresça juntos e que a gente consiga atingir o nosso objetivo, mesmo com todas essas dificuldades. Então, a nossa palavra de vez aí é um comprometimento, né? Comprometimento das demais disciplinas nesse processo de avaliação. Lembrando que, após a aplicação da avaliação, é muito importante a correção comentada, seja remota ou seja presencial, porque senão o processo falha. A Rafaela vai pontuar isso com mais tempo. E é importante também a análise desses dados na plataforma. Não é só o coordenador que se debruça na plataforma para analisar os dados. O professor também precisa, na sua rotina, investir um tempo para analisar os dados, para ter um olhar para saber por que o Pedro, por que a Maria, por que o João, por que qualquer aluno não conseguiu atingir essa ou aquela habilidade. Porque não adianta ter um começo, ter um meio e não ter um fim. Porque, de novo, a gente vai cair no mesmo ponto de gastar uma energia por nada e de não ter um resultado significativo. Pode passar, Rafaela. Eu passo a palavra para a Rafaela. Obrigada a todos. Bom dia, pessoal. Agora, oficialmente, né? Sejam todos aí bem-vindos, mais uma vez. Então, vamos refletir, né, sobre as ADs, depois da contextualização aí, que a Sandra apresentou a todos. Vamos entender, então, para muitos talvez seja uma fala batida,
né, vamos dizer assim, mas é sempre bom ouvirmos alguém falar sobre um assunto que a gente já conhece, porque há sempre algo novo, né, que nós possamos aprender aí. Então, o que é ADE? Coloquei aqui uma imagem, né, meramente ilustrativa, para que vocês vejam como que é a avaliação. Sobre a aplicação, a Sandra já falou para vocês, né, a forma como ela vai ser aplicada, né, vai ser algo que fica a critério da escola, né, dependendo da realidade de cada escola, né, eu nem vou entrar nesse mérito, elas chegarão impressas com um prazo aí, que a Sandra já estipulou para vocês, mas fica aqui a imagem para que vocês tenham um conhecimento de como que é a avaliação, né, tem aí o símbolo da plataforma CAED, que vai ser a base dos nossos estudos de resultados aí, posteriores, né, à avaliação. E ainda pensando no que é a ADE, né, é um instrumento de avaliação diagnóstica. Eu acho que essa é a palavra que tem que ficar muito clara. Né? A avaliação diagnóstica de entrada, ela visa proporcionar intervenções mais rápidas e pontuais, né, até melhorar o aprendizado do estudante. E aí, nessa fala, muitos de vocês podem estar pensando, mas eu já fiz a minha diagnóstica, né? O primeiro passo do professor, quando ele inicia um trabalho, né, com seus alunos, é realizar uma diagnóstica. Eu entendo, concordo e acrescento, né? Toda avaliação é importante, toda a diagnóstica é importante. Se você, professor, já fez essa avaliação pessoal, né, a sua avaliação, ela não é perdida, nada disso é perdido, nenhum trabalho é em vão. Esses resultados, juntos, né, a ADE, elas vão somar, né, mais embasamento para que você possa ter um resultado melhor, uma pontuação melhor aí para que você faça intervenções mais rápidas. E reforçando aí, é tempo de melhorar o aprendizado do estudante, que é o nosso foco sempre. Essa ação deverá interferir diretamente no aprimoramento da progressão continuada, né? Então, a diagnóstica, ela não acontece uma única vez, né? Essa de entrada, ela é referente ao momento que nós estamos vivenciando e é um documento externo, né? É algo que vem aí para validar, mas ela é realizada a todo momento que se é pertinente, né? O professor, ele é a pessoa mais indicada para saber qual é o melhor momento para isso, mas nenhuma avaliação que vocês fizerem é perdida, vocês podem fazer até um diagnóstico do diagnóstico, né? Ver aí nesse intervalo de quando vocês iniciaram da ADE que vocês vão aplicar agora, que evolução ou que pontos são de maior atenção para esse momento, tá? Então tem que ficar muito claro isso para vocês, que o que vocês já fizeram vai contribuir também para a aplicação que vocês vão realizar nesse momento, agora de 1 a 26 de março. Então, aqui um trecho, né, de fundamentação para vocês. Não vou me atentar à leitura, mas aí no segundo parágrafo, né, que é o foco da nossa citação aqui, a avaliação diagnóstica pretende averiguar a posição do aluno face às novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e aprendizagens anteriores que servem de base àquelas que no sentido de obviar as dificuldades futuras e, em certos casos, de resolver situações presentes. Nós estamos cientes do momento que nós estamos vivendo, né? E do momento que nós vivemos no ano que foi 2020, totalmente atípico, né? E ainda continuamos aqui nessa situação, mas diante do ensino remoto, ou presencial, ou híbrido, né, é importante que vocês tenham ciência do valor da avaliação diagnóstica. Que, claro que com as adaptações necessárias, a função dela ainda é a mesma, né? Independente da face educacional que nós estivermos, a função é a mesma e nós temos que temos que ter um ponto de partida, né? Um ponto de partida e um norte. Eu acredito que essa seja a visão da avaliação diagnóstica. Ela dá um norte para o professor, para que ele possa guiar a partir de um ponto de partida aí a sua caminhada. Então, quando nós falamos em avaliação diagnóstica, a Sandra deixou bem claro para vocês. Tem algum microfone aberto? A Sandra deixou bem claro para vocês que não é algo de responsabilidade exclusiva de língua portuguesa.
Rafa, a conexão deu uma queda aí na DE, tá? Me ouvindo? Tá, agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu lhe ouço. É que caiu a conexão geral aqui, tá? Tá, Sim, eu descompartilhei, caiu geral aqui, tá, pessoal? tá. Ô, Rafa. Oi? Rafaela, bom dia. Depois, Bom dia, Eri. depois você só confirma se a gravação continuou. Porque nós já perdemos, lembra que nós perdemos Ela a gravação continuou. do ponto de vista. Continuou? Então tá bom. Sim, o Obrigado. pessoal chegou aqui, Eri, obrigada. Obrigada a você. Tá. Então, pessoal, deu uma queda na conexão, coisas que vocês já estão acostumados, tá? A internet é isso aí mesmo. Vamos seguindo, então. Como a Sandra deixou bem claro na fala dela, qualquer tipo de avaliação, seja diagnóstica, AP, avaliação interna e externa, enfim, ela não é a cargo dos professores exclusivamente de língua portuguesa e matemática, né? Existem várias linguagens. Tchau. Existem várias linguagens presentes em todas as avaliações, né? Cada disciplina ela tem sua linguagem e sua habilidade específica. Isso é fato, né? Porém, as linguagens estão interligadas. Às vezes, isso é uma fala que nós vamos ter aí por anos e anos, mas é algo que tem que ficar latente em cada professor. A Janete com a Silmara apresentaram um trabalho que mostra esse alinhamento entre as disciplinas, a Sandra falou sobre isso e eu volto a enfatizar. Por quê, pessoal? Porque independente de cada disciplina ter a sua habilidade específica, as linguagens elas estão interligadas. Né? E falando aqui com os professores das áreas de linguagem que nós estamos aqui no momento, o que nós, né, língua portuguesa, arte, inglês e educação física, nós temos em comum aí e que contribui para o nosso trabalho, né, com a interligação. Habilidades de procedimentos de leitura, né, estratégias de leitura, elas perpassam por todas, tá? Rafa, seu áudio está cortando. Caiu. Caiu de novo. Consegue me ouvir? Sim, cortando, mas eu ouço. Não, caiu. Tá, mas continua gravando, tá? Eu vou fazer o mesmo processo novamente. Isso. Eu peço aí a compreensão de todos. E vamos seguindo aqui, tá? Tranquilo, Rafa, mantém. Então, quando a gente fala em habilidade de procedimento de leitura ou estratégia de leitura, é tarefa de todos porque é possível que o trabalho seja realizado pelas disciplinas de linguagem, que é o foco da nossa TPC, mas por todas as disciplinas. Todas as disciplinas são possíveis de se trabalhar procedimentos de leitura, nós já provamos isso, tá? Estratégia de leitura e estratégias de leitura é a base das habilidades do SAEB, tá? Se alguém teve aí a curiosidade de observar as habilidades que perpassam por todo o estudo aí do SAEB, basicamente são habilidades de estratégia de leitura. São poucas habilidades e a maioria é embasada em estratégia de leitura, ou seja, todas as disciplinas conseguem trabalhar dentro da sua especificidade as mesmas habilidades, tá? Então, o objetivo da escola é desenvolver proficiência leitora e escritora em todas as disciplinas. Essa fala é minha? Não, tá? Todos os documentos oficiais trazem essa proposta, o nosso próprio material de estudo, ele traz essa proposta. E por quê, tá? Porque proficiência leitora e escritora. Por que a gente tem que trabalhar? Porque é patrimônio, né? E o aluno vai levar para a vida esse patrimônio. Então, independente se for na aula de língua portuguesa ou qualquer outra disciplina, é possível desenvolver proficiência leitora e escritora porque está no currículo de todas as disciplinas, essas competências, ok? E quando a gente fala em AD, né, existe um processo que deve ser observado, que se ele é furado em algum momento, algo não dá certo no final, né? Então é um processo simples, né, um processo de antes, durante e depois, mas que precisa ser observado alguns pontos, né, alguns pontos de atenção aí, para que vocês estabeleçam todas as reflexões que a Sandra fez com vocês aí inicialmente, né, os pontos que a Janete e a Silmara elencaram aí, para que lá no final o produto
né, o produto final da avaliação seja o mais satisfatório possível, né, que é a aprendizagem significativa do aluno. Então, antes do processo de avaliação, né, o que é interessante para o professor? O professor ele precisa ter clareza dos objetivos da avaliação. A crença que a Sandra comentou, ela tem que ser algo muito latente. Se o professor não crê naquela avaliação, o aluno não vai crer na realização e automaticamente o produto não vai estabelecer o diagnóstico que a gente precisa. Explicitar os objetivos da avaliação aos alunos, né? É muito importante que os alunos compreendam o porquê dessa avaliação, para que dessa avaliação, e com isso ele compreenda exatamente o que é necessário para que ele faça, para que ele consiga atingir aí os melhores resultados possíveis. Ler as recomendações pedagógicas e a avaliação, né? Esse documento, geralmente, eles disponibilizam nos últimos dias ali de aplicação, né? Próxima à digitação, eles disponibilizam as recomendações pedagógicas para o professor, mas é interessante o professor ler essas recomendações, compreender todo o documento, como que a prova ela é fundamentada, ela é realizada, como que quais habilidades estão sendo trabalhadas, embora vocês já saibam, né, pelos documentos aí que a Sandra já citou, que as habilidades a serem cobradas nessa DE, elas são referentes às habilidades essenciais do ano anterior. Então, aquilo que foi o básico necessário, né, no finalzinho do ano lá, e planejar o dia, planejar o ambiente e o tempo para essa aplicação. Por que planejar tudo isso é importante? Porque o aluno, sabendo da importância dessa avaliação, ele vai fazer com maior comprometimento, né? E assim como a Sandra disse, além de estar envolvidos, né, o comprometimento ele é algo muito melhor. Ele causa esse alinhamento mais forte, né? Fica algo mais alinhado, né? Então, é interessante vocês terem esse antes muito bem estabelecido para que o durante faça sentido, né? Porque aqui no processo da DE, no durante, criar um clima favorável para a aplicação, né, no dia da avaliação, sem cobranças, orientar os alunos sobre a leitura atenta dos textos, né, as estratégias de leitura que você trabalhou, ou que você verá que é importante trabalhar pós, né, diagnóstica. Então, é interessante que você oriente eles, que a leitura seja atenta, que se for necessário fazer mais de uma leitura, isso é importante, tá? Que o aluno tenha aí informações sobre as estratégias de leitura, né, palavras-chave, enfim. Elucidar que as questões avaliam apenas as avaliações estudadas no decorrer dos conhecimentos já adquiridos. Então, que eles sintam segurança de fazer a avaliação com algo que eles já viram, né, ou teoricamente era para ter visto, né? Mas que em tese aí é algo que ele já sabe, ou que ele já teve contato, né? Com alguma informação aí. E feito, né? Tendo cuidado com esse antes, com o durante, o depois, ele parece algo que às vezes não tem a devida importância, mas que é no depois que muitas habilidades são consumadas, né? O trabalho ele pode ser consumado no depois, né? Que é corrigir as avaliações dentro do prazo estipulado, lançar no sistema dentro do prazo estipulado, vocês têm aí agora até dia 31 de março para digitação dos resultados na sede, tá? Mapear os alunos com resultados insatisfatórios, eu acredito que essa parte seja, assim, de extrema importância, porque o resultado vai te gerar um número, né? E é interessante não você saber apenas quantos alunos, mas quem são esses alunos, né? Esse mapeamento é muito importante. E elaborar uma recuperação contínua para os alunos com defasagem. E aqui, eu até foco nessa parte, né? A Sandra foi a última fala dela. Fazer a devolutiva comentada explorando as características do gênero, né? Então, eu acredito que tudo é importante no processo, mas esse momento do depois, ele amarra todas as pontas, ele fecha tudo aquilo que você planejou, professor, lá no início, quando você faz a devolutiva comentada, e não só mostrar quantos acertos e quantos erros, mas sim quando o aluno compreende exatamente o porquê não errou, é nesse momento que você consuma, muitas vezes, a aprendizagem, o desenvolvimento da habilidade. Talvez você tenha feito o seu melhor para o desenvolvimento dessa habilidade no decorrer da aula, mas é só nesse momento da devolutiva comentada que o pai pode
fazer sentido para o aluno. Então, é um momento de muita atenção, e eu sei que a demanda de vocês é muito grande, né? Nós temos ciência disso, mas é um momento que não pode passar despercebido, é um momento que faz total diferença. Né? Eu falo por experiência, né? Porque eu ainda estou na sala de aula, mas é porque é um momento que realmente você consegue perceber ali, muitas das vezes, a consumação do desenvolvimento da habilidade, tá? Então, é algo que é interessante e tem que ser de atenção de todos vocês, tá? E aí, pensando nessa reflexão que o professor tem que ter do processo, né? Nós elaboramos aqui, juntamente com muitos colegas aqui, eu até agradeço a colega PCNP, Jaque, que me passou um material muito interessante aqui que me deu a luz para montar esse material. Tem alguém com o microfone aberto? Então, pessoal, aqui pensando na questão das reflexões, né, nós montamos aqui um roteiro de impressões para que o professor faça, num primeiro momento, uma reflexão consigo mesmo. Né? Então, quando eu aplico a avaliação, qual procedimento eu adoto? Né? Para que você possa responder essa pergunta a si mesmo, você tem que estar a par da realidade da sua escola, né? Porque às vezes nós estamos falando em ensino híbrido. De algumas formas, a avaliação será presencial, de algumas formas ela não será presencial. Como será essa aplicação vai ficar a cargo da realidade de cada escola, mas é importante que o professor reflita sobre esse procedimento, porque dependendo do procedimento, o olhar também ele muda. Então, é interessante que ele faça essa reflexão consigo mesmo. Eu recebo orientações de como aplicar? Quais são elas? Né? Então, eu recebo as orientações, eu compreendo todas as variáveis que influenciam nessa aplicação. Isso faz sentido para a minha prática? Né? Então, é uma reflexão que é importante. Observe e registre os acontecimentos dos estudantes durante a aplicação da prova. É muito interessante que, se o professor não tem esse hábito, ele tenha, até mesmo para observar uma possível evolução. Né? Então, anotar alguma coisa, observar no dia da avaliação é interessante. Leio a prova com a turma sem com isso indicar a resposta. Essa questão de ler a prova, né, ela reflete muitas coisas, porque por mais que os meus alunos não leem, eu leio para ajudar, a intenção, eu tenho certeza que é das melhores, mas é importante que o aluno consiga utilizar as estratégias de leitura, porque no SAEB, né, em outras provas externas aí, quem fará a leitura são eles, né? Então é interessante que o aluno perceba a importância de fazer uma leitura atenta, né, elencando palavras-chave, uma leitura quando... Então, professor, faça essa reflexão consigo mesmo, né? Quando você lê a prova para a turma, né? Às vezes, na entonação da sua voz, você pode indicar a resposta, né? Então, é interessante que o aluno consiga fazer isso, né? E nas questões abertas, procuro recapitular os conteúdos, as habilidades, dia antes de entregar as questões. Às vezes, né, a gente trabalha aquelas questões de uma maneira muito corrida, uma semana antes, para poder aplicar a avaliação em seguida. Mas como que ficou o processo, né, na cabeça do aluno? Será que ele compreendeu justamente o foco que era o desenvolvimento daquela habilidade? Então, aí são reflexões para o professor fazer consigo mesmo. E também, que reflexões o professor pode realizar com os alunos, né, para a aplicação aí da prova, que vocês vão ter praticamente um mês para a aplicação. Refletir com o aluno, como você se sentiu ao fazer a avaliação? Qual a sua expectativa a respeito das questões? Elas foram atendidas? Porque todo aluno ele cria uma expectativa quando surge uma avaliação. Ou ele mesmo se pergunta, para que eu estou fazendo essa avaliação? Né? Vale nota? Ele só pensa nesse sentido, vale nota, mas se fizer um sentido maior para ele, ele vai refletir sobre isso. O que espera dessa avaliação? Né, na avaliação diagnóstica, no caso. Você estava motivado para resolver essas questões? O que acha que acontecerá com os resultados dessa prova? E qual o nível de dificuldade para você? Porque a partir dessas reflexões, né, um trabalho aliado às habilidades socioemocionais, claro, né, com todo o nosso trabalho agora acaba sendo voltado para essas habilidades, porque, pessoal, tudo influencia, né, o momento que nós estamos, o novo, né, a sair da zona de conforto, o ensino híbrido, tudo influencia nos sentimentos aí que o aluno tem na realização dessa avaliação. E é interessante o professor estar a par disso tudo, porque tudo influencia no resultado, tá?
tá? Ainda mais de uma diagnóstica. Então, amarrando as pontas, né? Que fique claro, pessoal, qual é o caráter da avaliação diagnóstica, né? Diagnóstico, essa palavra eu até destaquei aí mesmo para vocês, porque é realmente um diagnóstico. Eu vou observar o que eu tenho para saber o que eu devo fazer para atingir o que eu quero, né? Então, é legal ter esse olhar, né? Porque, em suma aqui, a avaliação descreve que conhecimentos, que atitudes, aptidões que os alunos adquiriram, né? Os conhecimentos prévios dele, ou seja, que objetivos de ensino já atingiram num determinado ponto de percurso e que dificuldades estão a revelar relativamente a outros pontos, né? Então, a diagnóstica, ela me dá um parâmetro do que eu tenho e qual a distância do que eu tenho para onde eu quero chegar. A diagnóstica, ela me mostra esse caminho, então é interessante ter esse olhar. Essa informação, ela é necessária ao professor para procurar meios e estratégias que possam ajudar os alunos a resolver as dificuldades, e ela tem uma intenção formativa, né? Porque da diagnóstica surge aí um resultado que eu tenho que trabalhar, né? Eu vou para o meu plano de ação posterior a esse resultado, e com isso eu vou formar, então, né, o meu aluno para as próximas avaliações, para que o acúmulo de conhecimento seja cada vez maior, e até mesmo para as novas habilidades que ele vai aprender aí. A avaliação proporciona também o apoio a um processo a decorrer, né, contribuindo para a obtenção de avanços significativos. A minha fala se encerra aí, pessoal. Eu volto a palavra para a Sandra. Qualquer dúvida que surgir, nós não colocamos o link de interação a pedido de vocês mesmos, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês surgirem, vocês têm as nossas redes aí, tem nossos contatos, vocês podem entrar em contato conosco. Sandra, passo a palavra, então. Rafaela, obrigada. Mais uma vez eu vou falar sobre o programa Jovens Embaixadores. Pode passar, Rafaela, por favor. Todas as informações desse programa estão no site da diretoria. Então, foi colocado aqui o bit.ly, né, para que vocês possam clicar. O edital do programa está lá. Então, é interessante que quando surgir dúvidas, que vocês vão até o site e tenham acesso a esse documento. Pode passar. Existem alguns pré-requisitos para esse programa. Então, esse programa é um programa de intercâmbio nos Estados Unidos de 3 semanas. O aluno precisa ter nacionalidade brasileira, ter entre 15 e 18 anos, os candidatos deverão ter ao menos 15 anos no início do programa e não poderão completar 19 anos até a conclusão do programa. Ele pode ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior, caso ele já tenha participado de outro intercâmbio, este não pode ser excedido 20 dias. Jamais ter viajado para os Estados Unidos é um pré-requisito. E ele precisa ter uma boa fluência oral e escrita em inglês. Então, já pensem nas escolas de vocês, se vocês têm alunos com esse perfil, né? O aluno precisa ser do ensino médio da rede pública, já ter cursado pelo menos a primeira série do ensino médio em 2020, né? Se o aluno está cursando esse ano, ele não pode se candidatar. Pode passar, por favor. Ele precisa pertencer a uma classe econômica menos favorecida. Alguém está com o microfone aberto. Eretiano, se você puder fechar. Ativei. Estou procurando. Pronto. Tá. Pode passar, por favor. Ele precisa ter um excelente desempenho escolar. Ter perfil de liderança e iniciativa. Ser comunicativo, possuir uma boa relação em casa, na escola e na comunidade. E aí, é um dos requisitos que às vezes é um pouco difícil, mas não é impossível, o aluno precisa estar atualmente engajado em atividades de impacto social na comunidade, ou pelo menos 6 meses, por pelo menos 6 meses. Às vezes é um aluno que faz um trabalho voluntário na comunidade, na sua escola, ele trabalha na biblioteca, ou em qualquer um outro espaço, mas esse é um dos quesitos.
E o nosso pedido é oportunizar, né? Nós sabemos que tudo está muito difícil, que é um momento atípico, mas às vezes você tem um aluno na sua escola com esse perfil, e de repente essa oportunidade pode mudar toda a vida dele. Pode passar, por favor. O que o programa cobre? Passagens domésticas e internacionais de ida e volta para os Estados Unidos. Orientação pré-partida em São Paulo, ajuda para obtenção do visto do intercâmbio, implementação do programa nos Estados Unidos, agenda de atividades, a coordenação, o transporte local, as viagens internas, a hospedagem e alimentação, o seguro saúde para a viagem, atividades culturais. E aí, como que o aluno pode participar? Pode passar, por favor. Ele pode acessar a página do Facebook, nós colocamos o link no PPT, vocês terão acesso, é só selecionar cadastre-se. A Rafaela está colocando aí, né, onde ele vai clicar. Pode passar, por favor. Ou ele pode entrar na página dos Jovens Embaixadores e também fazer o seu cadastro. Lembrando que o prazo do pré-cadastro é até o dia 7 de março. Eu gostaria muito que as nossas escolas participassem, porque nós já tivemos aluno que chegou na fase semifinal e fez tanta diferença na vida dele, mesmo não chegando na fase final. E depois de 6 meses que ele tinha chego à fase final, ele recebeu na casa dele um notebook, um curso de imersão em línguas e uma série de presentes. E hoje ele fala para mim que eu não imagino a diferença que isso fez na vida dele. E se fez diferença na vida dele, eu gostaria que fizesse diferença na vida de outros jovens, né? Então, às vezes, a gente fala, mas é difícil. É um simples olhar, é olhar para a sua escola, ver se você tem algum aluno que tem esse perfil, se ele faz alguma atividade social, ele se inscreve e depois a gente vai acompanhando. Então, entrem no site da diretoria, dê uma lida nesse edital, eu conto com vocês, eu estou à inteira disposição de todos vocês. Obrigada, Rafaela, passo a palavra. Aqui nós temos os patrocinadores, que eu esqueci, né, que são os grandes que apoiam, tá? Então, é um projeto que tem grandes patrocinadores. Eu passo a palavra, Rafinha, obrigada. Pessoal, vou falar sobre as Olimpíadas, tá? O áudio melhorou? Vou falar sobre as Olimpíadas, Sim. que as inscrições já começaram. Obrigada, Eri. As inscrições já começaram, dia 22/2, vai até dia 30/4. Então, hoje nós estamos fazendo um convite para vocês, professores de língua portuguesa, a se inscreverem. Nós vamos passar agora um videozinho que vai dar uma orientação. Depois a gente conversa melhor. Já estão abertas as inscrições para a 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, iniciativa que contribui para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas de todo o país. Esta nova edição acontece num momento delicado para todos nós. Com a pandemia, sabemos como professores, professoras, estudantes e escolas enfrentaram grandes desafios e precisaram se reinventar. Ainda são muitas as incertezas, mas nosso convite é para caminharmos juntos, valorizando o empenho e dedicação de todos e todas. Assim, neste ano, a Olimpíada chega com novidades. Agora, o foco da premiação são os relatos de prática feitos pelos docentes a partir do trabalho desenvolvido com a turma toda, em um dos 5 gêneros do concurso: poema, memórias literárias, crônica, artigo de opinião e documentário. Esses relatos devem conter as reflexões sobre os processos de ensino-aprendizagem vivenciados de maneira colaborativa por toda a turma.
A ideia é acompanhar a trajetória do grupo, identificando desafios, dificuldades, discussões, reflexões e conquistas dos alunos e alunas. O relato deve vir acompanhado de fotografias, vídeos, áudios e produções dos estudantes. Nesta edição, quando o relato de prática for selecionado, a turma toda é reconhecida. Legal, né? Essas novidades vieram para reconhecer ainda mais o papel protagonista dos professores e professoras, também reforçando a importância do trabalho coletivo e colaborativo dentro e fora da escola. Valorizando a interação das crianças e jovens com suas comunidades e culturas locais, o tema norteador das produções da turma é o lugar onde vivo. Podem participar da Olimpíada de Língua Portuguesa professores e professoras de língua portuguesa do 5º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil e suas respectivas turmas. Mas atenção! Para que a inscrição seja válida, é necessário que a Secretaria de Educação do seu estado ou município faça adesão à Olimpíada. As inscrições e adesões vão até dia 30 de abril e são realizadas gratuita e exclusivamente pela internet no portal Escrevendo o Futuro. Para realizar as atividades com a turma, professoras e professores podem utilizar os cadernos docentes e o material orientador disponíveis no portal Escrevendo o Futuro. Então, quanto mais cedo se inscreverem, mais oportunidades terão para se preparar e trabalhar com os seus alunos. Não perca tempo! O regulamento completo, o mapa de inscrições e todas as informações sobre a 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa estão disponíveis no nosso portal. Acesse www.escrevendofuturo.org.br ou ligue para a central de atendimento 0800 771 9310. Inscreva-se e participe! Vamos transformar 2021 em um ano de muito aprendizado e empenho pela escrita e pela educação pública de qualidade. É isso aí, pessoal. Então, eu gostaria que vocês se apropriassem de todo o material. Ele será disponibilizado para os PCs. Colocarei também no grupo de linguagens. E a partir de amanhã ele estará no site da diretoria, tá? Do núcleo pedagógico. Gostaria que vocês dessem uma olhada e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo que a gente esclarece junto. Tá bom? Então, eu gostaria muito da participação de vocês, tá? Até 30/4, mas, por favor, não deixem para a última hora, porque quanto antes nós começarmos, dá mais tempo de um resultado melhor, ok? Muito obrigada, viu? Passo a palavra para a Camila. Bom dia mais uma vez, pessoal. Agora vocês vão assistir um vídeo que vai falar sobre a alteração que houve no centro de mídias em relação às atividades, né, as tarefas. Prestem bem atenção no vídeo, mesmo que a Débora falou, se apropriem disso para vocês poderem orientarem seus alunos. Pode passar, Rafa, por favor. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar um vídeo super rápido para vocês de uma alteração que aconteceu no centro de mídias nos últimos dias. Primeiro, a gente tinha apresentado que as tarefas estariam lá em todos, só que agora as tarefas elas passaram para turmas. Então, para você ver a sua tarefa, você clica em turmas, clica aqui em turma, antigamente era no todos, mas agora é em turma. Clique na pranchetinha e as suas tarefas estarão aqui. Ou seja, foi alterado, ao invés de estar em todos, estará em turma. Compartilhe esse vídeo, pois ele pode ajudar muitas outras pessoas a fazer as suas tarefas. Até um próximo vídeo. Bom, pessoal, então era isso sobre o centro de mídias, para vocês poderem orientar seus alunos. A nossa lista de presença, como de costume, e avaliação, está no link que vocês estão vendo aí na tela, já estará nos grupos.
para que vocês não deixem de preencher, lembrando sempre que é até as 21 horas, né? E não deixem de preencher, por favor. Pode passar, Rafa. Nós estamos terminando e vamos com uma reflexão, para que vocês sempre se lembrem. Se você pensar um dia em desistir, lembre-se que na sua frente há uma criança que sonha em ser igual a você. Ou seja, nós somos espelhos para a maioria deles, se não para todos, né? Sejamos então como o girassol, que hoje foi falado desde o início da nossa TPC. Sejamos luz na vida deles, para que eles possam ter perspectiva de vida. E lembrando sempre da fala do nosso secretário, né, não podemos deixar nenhum aluno para trás e não vamos deixar, assim como nós não vamos deixar nenhum de vocês para trás, né, porque pode parecer clichê essa frase, juntos somos cada vez mais fortes, mas ela não é, realmente, quando a gente está junto, a gente consegue sempre ir além. Bom dia para todos, um ótimo fim de dia, e eu passo a palavra aos demais colegas para encerrarem a TPC. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Janete, Silmara, mais uma vez, obrigada pela presença. Dúvidas, se vocês tiverem, vocês podem mandar para nós nos grupos, podem ligar para nós aqui. E as avaliações já estão nos grupos de vocês, ok? Mais uma vez, obrigada e bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada, tchau.